As guerras do ópio não foram apenas um conflito militar qualquer. Elas marcaram a primeira vez na história recente em que uma potência mundial utilizou narcóticos como um mecanismo para dominar ou subjugar uma nação inteira. Alguns chamaram isso de um processo de engenharia social. Poucas táticas militares ou políticas foram tão devastadoras quanto a disseminação do ópio que a Grã-Bretanha impulsionou na China durante o século XIX, em pleno auge da Revolução Industrial. Este conflito não só marcou um ganho comercial e geopolítico para o Império Britânico, mas também enfraqueceu a sociedade chinesa e sua ordem tradicional até suas fundações. Chineses governados por uma dinastia que procurava manter sua independência frente às influências estrangeiras, mas cuja decadência terminou enquadrada no processo conhecido como o século da humilhação na China. O que há por trás de toda essa história? Como a Grã-Bretanha obteve a ilha de Hong Kong? O que não é contado sobre as guerras do ópio, além de simples batalhas e acordos comerciais? Fiquem até o final deste vídeo. Quem fala é Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia. Lembro a vocês que podem nos dar um grande apoio para continuar fazendo este trabalho, simplesmente deixando seus comentários, curtindo este vídeo e compartilhando o material com todos os seus conhecidos. Abaixo também podem encontrar um link do Patreon, onde qualquer colaboração é mais que bem-vinda. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar. No século XVIII, a China era um estado com abundantes recursos naturais, uma população consideravelmente ampla e uma casa real que gozava de grande prestígio, tanto dentro quanto fora de suas fronteiras. As potências ocidentais estavam em pleno auge do desenvolvimento industrial e estavam na incessante busca por novos mercados e novos territórios. Essas nações, mas especialmente a Grã-Bretanha, viam na China uma oportunidade para expandir seu domínio geopolítico na Ásia. Os europeus tentaram atrair a China oferecendo grandes benefícios econômicos através de várias missões diplomáticas, mas todas as suas propostas foram rejeitadas pela dinastia governante chinesa. Os líderes chineses viam com desconfiança a introdução de elementos estrangeiros que pudessem alterar sua ordem tradicional e seus próprios interesses a um único ponto, o Porto de Cantão, que estava localizado ao sul da China. Dessa forma, procuravam preservar sua independência econômica e, portanto, também política. Mas essas condições de comércio eram desfavoráveis para os britânicos. Apesar de alguns produtos chineses, como a seda, a porcelana e o chá, serem muito populares no mercado britânico, os comerciantes chineses não queriam comprar muitos dos produtos e manufaturas britânicas em troca. Além disso, o Reino Unido era obrigado a pagar com prata pelos bens que estavam importando da China, o que resultava em uma relação comercial deficitária e nada rentável a longo prazo. Apesar das numerosas restrições impostas pelas autoridades chinesas, os britânicos não desistiram. Finalmente encontram um método não só para alterar o equilíbrio comercial a seu favor, mas também para afetar a psique e a alma de boa parte da população chinesa. E este método não foi outro senão a comercialização e disseminação massiva do ópio. O ópio é uma substância que é extraída de uma planta herbácea conhecida como papoula e possui um composto analgésico de morfina que alivia as dores e produz uma sensação quente de relaxamento. Em seus primórdios, o ópio era usado para fins médicos para tratar dores em situações específicas. No entanto, devido à sua alta potência, o ópio pode causar dependência e seu uso frequente pode alterar negativamente o funcionamento do organismo. No início do século XIX, essa substância era legal na Grã-Bretanha. De fato, os britânicos consumiam-na em larga escala. A sociedade estava cheia de viciados em ópio. Muitas dessas pessoas na Grã-Bretanha que desenvolveram dependência dessa substância estavam principalmente concentradas nas classes baixas do Reino Unido. O mesmo começou a acontecer em menor grau na China, onde o número de viciados em ópio estava crescendo. Isso eventualmente levou a uma proibição estrita dessa substância no território asiático, como veremos mais adiante. Com o tempo, o que era um emergente mercado ilícito de ópio se transformou em um símbolo da decadência social da China. A expansão deste narcótico trouxe consigo a diminuição da produtividade laboral
o empobrecimento da economia das famílias chinesas, mas, acima de tudo, a população. E os responsáveis por trás desta grande operação de engenharia social e de expansão geopolítica foram a Companhia Britânica das Índias Orientais, que controlavam a produção de ópio na Ásia e se propuseram com apoio da coroa proibição. Esta poderosa entidade comercial que gozava de muitos privilégios econômicos, desempenhava um papel chave na expansão do domínio britânico no continente e, além disso, mantinha da competição de outros países ocidentais que também estavam buscando penetrar nesta zona. É através da Companhia Britânica das Índias Orientais que o Reino Unido começa a comercializar o ópio de maneira ilegal dentro das fronteiras chinesas. Para contrariar essa crescente comercialização do ópio, um edital imperial da dinastia governante em 1796 proíbe terminantemente sua importação e sua produção na China e no início do século XIX, a Casa Real Chinesa continua multiplicando os editais e os decretos proibitivos para evitar assim o descalabro social que estava se aproximando no país. Mas os esforços foram em vão. A Operação Britânica havia conseguido subjugar quase completamente a população chinesa. O comércio e a importação deste estupefaciente começam a se enraizar tanto no país que todos os estratos sociais procuram maneiras de incentivar sua importação, tanto os comerciantes quanto os funcionários de classe baixa. Mas desta forma, o contrabando de ópio se torna o epicentro de um poderoso interesse econômico dentro da China, e os comerciantes ocidentais veem esta conjuntura como uma valiosa oportunidade para continuar a extrair moedas deste negócio. Só precisavam subornar os responsáveis por supervisionar o contrabando para contornar as proibições das autoridades chinesas. Neste ponto, é necessário sublinhar que, embora a Companhia Britânica não tenha iniciado o comércio de ópio na China, foi responsável por impulsionar sua demanda e oferta até transformá-lo em um problema de grande escala. A companhia comercial concentrou seus esforços no tráfico deste estupefaciente e, em pouco tempo, com o apoio ativo das autoridades britânicas, a companhia vendia em uma troca de efeitos desiguais, onde os britânicos obtinham o chá dos chineses e os chineses recebiam o ópio dos britânicos. O lucro era duplo, pois a Grã-Bretanha reportava novos rendimentos econômicos de que tanto precisava e expandia seu controle sobre a Ásia, ao mesmo tempo que enfraquecia grandes setores da população de uma nação que não havia cedido à expansão do Império Britânico. Entre 1810 e 1828, a quantidade de ópio importado na China pela Companhia das Índias Orientais triplicou e quase dobrou novamente em 1832, alcançando cerca de 1.500 toneladas por ano. Estima-se que na década de 1830 havia entre 4 e 12 milhões de chineses viciados em ópio. Um número nada desprezível de pessoas, considerando que seu acesso era limitado devido ao fato de ser um estupefaciente relativamente caro e que, além disso, era um hábito majoritariamente masculino. No entanto, os chineses não sofreram apenas as consequências sociais do seu consumo. A expansão virulenta do ópio também se estendia às suas repercussões na economia, pois durante as décadas do século XIX, o fluxo desigual e massivo para o exterior da prata, que era a moeda que os chineses usavam, enfraqueceu a moeda nacional chinesa e seu sistema financeiro, o que obrigou o governo chinês a aumentar a arrecadação de impostos e reduzir o gasto público, exacerbando assim o mal-estar social, especialmente dos setores rurais que agora eram obrigados a pagar impostos mais elevados. Deste modo, a operação britânica do ópio havia empurrado a China para uma situação verdadeiramente insustentável. Por isso, em 1839, o imperador chinês Dao Guang declara guerra a esta droga e nomeia um oficial chamado Lin Zexu para acabar à força com o tráfico desta substância que se estava espalhando por toda a província costeira de Cantão, que era onde os comerciantes desembarcavam este estupefaciente com total impunidade. O oficial Lin Zexu, encarregado para isso, era conhecido como feroz inimigo público do consumo de ópio. Uma vez que este oficial Lin
inicia sua tarefa no porto de Cantão, ele percebe o contrabando de ópio. Em seguida, ele inicia uma depuração no contrabando de ópio. Em seguida, ele inicia uma depuração na estrutura aduaneira, cerca militarmente o distrito onde se encontravam as comissões das empresas comerciais do Ocidente e confisca mais de 20 mil caixas carregadas de ópio britânico que foram completamente destruídas. Enquanto o comissário Lin acreditava estar cumprindo seu dever de acabar com o contrabando ilegal dessa substância, as represálias que ele tomou contra o contrabando enfureceram fortemente os comerciantes britânicos e essa série de eventos finalmente desencadeou as famosas guerras do ópio, um conflito eclode entre os navios piratas britânicos de ópio. Um conflito explode entre os navios piratas britânicos, um comerciante chinês é assassinado por fuzileiros navais britânicos e eles se recusam a entregar os culpados. Em resposta, a China suspende o comércio de alimentos para a província, levando a Batalha de Kowloon em 4 de setembro de 1839, que marca o início da Primeira Guerra do Ópio. A China, enfraquecida pelos efeitos, enfrenta uma poderosa Grã-Bretanha, que envia uma força de 4 mil combatentes e 16 navios. Em menos de 3 anos, a superioridade militar britânica derrota o exército chinês. Em agosto de 1842, ambas as partes assinam o Tratado de Nanquim, conhecido como o Tratado Desigual, segundo os chineses, pelas significativas vantagens econômicas que este tratado concedia. Obrigava a China a pagar grandes reparações pelo ópio que havia confiscado e cedia a ilha de Hong Kong à Grã-Bretanha, além de obrigá-los a abrir 5 portos chineses ao comércio com os ocidentais. Embora a Grã-Bretanha tenha saído vitoriosa, o ópio continuou ilegal, pois embora os britânicos exigissem sua legalização, os chineses se recusaram categoricamente, de modo que a comercialização dessa substância continuou sendo realizada pelos britânicos até o início da Segunda Guerra do Ópio, em 1856. Ao contrário do conflito anterior, na Segunda Guerra, outras potências ocidentais também começam a se envolver, incluindo os franceses que tiveram uma relação hostil com os chineses, depois que um missionário francês supostamente foi assassinado no interior da China no início daquele ano. Em seguida, os Estados Unidos e a Rússia também se juntaram, levando a uma nova derrota chinesa no ano de 1858. Britânicos, russos e americanos realizaram a assinatura de tratados com a China em Tianjin, embora tenham passado mais 2 anos de luta para que o governo chinês estivesse disposto a ratificá-los e finalmente aceitar os termos do acordo. Os acordos alcançados nesta Segunda Guerra do Ópio entre as potências ocidentais e a China concediam aos estrangeiros um status privilegiado com várias concessões para penetrar no mercado e eventualmente na política dos chineses, forjando um sério enfraquecimento da monarquia chinesa. Da mesma forma, esse sistema de tratados marcou uma nova direção para a China no que se refere à política externa. Após 2 conflitos travados nas últimas décadas, os britânicos, que tanto lutaram, realizaram o Acordo de Pequim em 1860, que incluía a abertura de todos os portos chineses para o comércio, a livre circulação de missionários estrangeiros dentro do território chinês e a autorização do comércio legal de ópio britânico dentro da China. As concessões representaram mais do que uma simples ameaça aos valores tradicionais e culturais chineses daquela época, pois todos esses termos aceitos pela China contribuíram eventualmente para a queda final da dinastia Qing no país. Após a vitória da Grã-Bretanha, agora vendia ópio de maneira legal dentro da China e o comércio desta droga continuaria representando grandes lucros econômicos à custa da saúde e da moral pública do país. Tudo isso foi parte do que alguns na China chamam de século da humilhação. O ópio foi muito além de uma mera mercadoria rentável. A comercialização desta droga serviu como uma poderosa ferramenta de engenharia social utilizada pelo Império Britânico para submeter a China e enfraquecê-la de dentro para fora, de forma a penetrar em seu vasto território de acordo com seus planos geopolíticos.
Enquanto a Grã-Bretanha gerava grandes somas de dinheiro, o vício massivo neste estupefaciente devastou milhões de famílias chinesas, erodiu as bases econômicas do país e mergulhou uma sociedade inteira no caos. Ao mesmo tempo, o crescente controle britânico sobre o comércio de ópio consolidou seu poder na Ásia, expandindo sua influência na região e marcando o início de uma era de dominação estrangeira sobre o gigante asiático. Este é o legado amargo, cujas cicatrizes ainda persistem na memória histórica da China, sob o nome do século da humilhação. Obrigado por assistir a este vídeo, espero que tenham gostado, é muito importante para nós. Outros que possam se inscrever no canal, deixar seus comentários, compartilhar o vídeo, seguir-nos em nossa conta do Instagram, chamada A Nova Enciclopédia, e acima de tudo que nos ajudem em nosso Patreon com qualquer ajuda que possam dar. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.